Olá, eu sou o Ario e hoje vamos falar sobre suporte e resistência. O que é o suporte e resistência no gráfico? A resistência é uma barreira para alta, onde o preço da ação ou ativo que você estiver operando tem dificuldade de romper para uma alta. E o suporte? O suporte é uma barreira de preço para baixo, onde o preço da ação tem dificuldade de romper para uma queda. Vamos supor que você joga uma bola para o teto na sua casa. A bola encontra no teto uma resistência. E se você jogar essa mesma bola para o chão, ela encontra um suporte. Então ela vai bater e vai retornar. Então, para uma alta, o teto é uma resistência e para uma queda, o chão é um suporte. Vamos no gráfico, eu vou mostrar para vocês como traçar o suporte e a resistência para o swing trade. Antes de ir para o gráfico, vamos aqui nessa aulinha mais básica aqui, só para vocês terem uma noção mais fácil do que é o suporte e uma resistência através dessas linhas aqui. A resistência é isso aqui, ó, essa parte de cima, que seria o teto que eu falei para vocês, onde o ativo bate algumas vezes e acaba retornando. Batendo várias vezes assim, ele deixa a resistência mais forte. É a mesma coisa com o suporte. Bate várias vezes no suporte e acaba deixando o suporte mais forte, até que haja um rompimento de um para os lados. Quando há um rompimento para um dos lados, acontece isso aqui. A resistência se transforma num suporte. Então, havia uma consolidação aqui, houve o rompimento na resistência, testou a resistência novamente e transformou num suporte. Logo em seguida, aqui houve um outro rompimento na resistência no próximo teto e possivelmente vai testar o suporte. É como se fosse uma escadinha através de suporte e resistência. Vamos agora para o gráfico para vocês entenderem melhor esse suporte e resistência na prática. Bom, esse aqui é o gráfico diário, que a gente vai começar a traçar alguns suportes e resistências para vocês aprenderem. Esse aqui é o ativo WEG3. Então, como que você traça o suporte e resistência? Primeiro que não é como dizem por aí, você não vai traçar o suporte e resistência a cada candle diário desse aqui, senão vai ficar parecendo um violão no seu gráfico. Vai ficar cheio de linhas e você não vai saber quando operar. Tem pessoas que traçam isso aí, pior, ensinam a traçar, colocando no swing trade, até no day trade, suporte e resistência em cada candle diário. Olha como é que fica o gráfico, ruim para visualizar todo esse traçado. Você não sabe onde comprar, você não sabe quando vender, você não sabe como fazer nada. Então, vou ensinar aqui como fazer corretamente. Não é dessa maneira, traçando suporte e resistência a cada fechamento de candle, tá? Primeiramente, para você traçar suporte e resistência, você tem que tirar o zoom da tela, tá? Afasta a tela, se for o gráfico diário que você esteja utilizando, ou se for o gráfico de hora para o swing trade, afasta a tela. Agora, como que você vai encontrar as principais resistências e suportes aqui? Vamos primeiro pelo suporte, que é aquela parte de baixo, que o preço, quando vai tentar cair, ele bate nesse suporte e retorna. Olha essa parte aqui, em que o ativo chegou nesse ponto, tentou bater várias vezes, algumas vezes não conseguiu. Essa aqui bateu no ponto, tentou voltar, bateu de novo. Quanto mais um ativo bate em uma barreira, em um suporte, em uma resistência, mais essa resistência ou esse suporte ele fica mais forte, tá? Então, se ele bateu várias vezes ali, dificilmente ele vai romper. Então, ele não rompeu isso aqui. Isso aqui você vai pegar uma linha. Primeiro você vai pegar uma linha. Traçou essa linha aqui. O suporte e resistência não é traçado somente por linha, tá? Ele é traçado por uma zona. Então, você, em vez de pegar somente essa linha aqui, você vai pegar esta zona aqui. Pronto. Vai traçar o suporte desse ativo. O suporte ele ficou nessa zona. Então, toda vez que ele bater nessa zona aqui, ele vai ficar um pouco mais volátil, não vai saber para onde vai, pode até ter um falso rompimento, porém, dificilmente ele vai romper. Nessa faixa você não vai operar, você não vai fazer operação de compra. Pode até fazer, mas o risco de ser estopado vai ser muito grande, porque você não vai ter um stop tão bem definido.
Então, você traça essa faixa no suporte desse ativo e deixa ali. Agora, vamos traçar a resistência. Como o ativo está em alta, teve algumas resistências aqui, como, por exemplo, essa daqui, na qual você vai traçar também uma pequena zona, uma zona até mais fina, uma outra resistência aqui, uma próxima resistência aqui, e olha como é que essa zona de resistência se transformou também num suporte nessa parte aqui do ativo, nessa parte do preço. Aqui ele já vinha como um suporte desse topo anterior, desse movimento de alta. E aqui, nessa faixa de preço, se transformou num suporte. Olha só que interessante. Então, uma resistência ela se transforma logo num suporte quando ela é rompida. E um ativo, quando estiver em tendência de alta, as resistências, o teto, que eu falei da casinha, serão rompidas. E essas resistências vão virar suportes. O ativo vai fazer um movimento para testar, ele vai tentar cair de novo assim que ele ultrapassa uma resistência. Ele cai de novo para testar essa resistência e logo depois ele sobe cumprindo a sua alta. Novamente ele vem aqui embaixo, testa o suporte, que era uma antiga resistência, quando o preço tentou bater aqui para romper, rompeu, testou o suporte, testou até mais de uma vez com esse movimento diário aqui e foi de novo. Aqui ele rompeu outra resistência e subiu novamente. Assim que ele rompeu essa resistência aqui e testou essa resistência para transformar num suporte, esse suporte foi rompido. Então, ele entrou novamente numa tendência de queda. Então, ele rompeu esse suporte aqui que foi traçado e testou novamente essa resistência. Essa resistência aqui ficou sendo testada por mais alguns dias. Então, como ele testou aqui várias vezes essa zona aqui de suporte, ele uma hora vai querer romper. Rompeu. Não rompeu não, ele foi nessa zona que eu havia traçado para vocês aqui. Como eu falei, você não faz uma linha para traçar uma resistência e suporte, você faz uma faixa. Então, nessa faixa aqui, ele voltou a subir. Ele não conseguiu romper esse suporte. Lembra que eu falei que quando o ativo bate várias vezes num suporte ou numa resistência, essa resistência ou suporte se torna ainda mais forte? Foi o que aconteceu aqui. Ele voltou a subir e aqui ele cumpriu novamente o seu papel de alta. Teve uma pequena alta aqui. Logo depois voltou a cair. Mas ele bateu no suporte várias vezes, deixou aquele suporte mais forte, marcou esse suporte e voltou a subir. Tem pessoas que operam exclusivamente suporte e resistência. Eu não opero, ele só auxilia no meu trade, nas minhas operações. Eu traço algumas vezes para saber se eu vou precisar sair ou não daquela operação, por exemplo. Nessa faixa aqui, ó, depois que ele rompeu esse topo anterior, rompeu aqui, testou novamente o suporte e voltou a subir, eu faria uma entrada logo no rompimento, porque aqui ó, se transformou no pivô. Então, ele testou esse suporte aqui, fez um pivô logo no teste desse suporte e voltou a subir. Minha entrada foi exatamente aqui, ó. Peguei toda essa alta aqui até ser estopada aqui em cima. Meu alvo estava um pouquinho maior, não foi cumprido meu alvo, e conforme o trade vai subindo, a gente vai colocando stop gain acompanhando o trade. Eu não costumo colocar no diário, porque o mercado está muito volátil, então no diário você é estopado com facilidade, e como eu gosto de trades com ganhos bem mais altos, 5% acima, não faço trade menos do que isso, que é operações de swing trade. Não faço menos desse percentual, então eu deixo o stop alguns candles abaixo, geralmente abaixo de uma estrutura ou abaixo de um suporte como esse. Como eu gosto de operar comprado, eu vou colocando ele abaixo dos suportes ou abaixo da estrutura, o que vier primeiro. Vamos pegar um outro ativo para a gente traçar outros suportes e resistências.
Bom, esse aqui é o BID 4 no gráfico diário. Vamos também traçar o suporte e resistências desse gráfico, tá? Lembra do que eu falei, não se traça somente com linha, você traça com uma faixa. Você faz uma zona para traçar o suporte e a resistência. Por exemplo, nessa zona aqui houve um suporte. O ativo bateu aqui várias vezes nesse suporte e daqui, logo depois, ele voltou a subir, mas antes ele tentou romper. Tanto é que aqui nessa faixa houve uma briga. Como ele testou várias vezes, deixou esse suporte muito mais forte. Logo depois, ele subiu cerca de 35%. Então, aqui eu já tracei um suporte. E qual é a resistência nessa faixa de preço? Bem aqui. Rompeu essa resistência aqui, foi embora. Então, vocês observaram um padrão que existe? Testou várias vezes um suporte, testou várias vezes uma resistência, e logo depois que ele rompeu uma dessas duas faixas, ele tende a seguir uma tendência. Essa tendência tem uma porcentagem muito boa, como por exemplo nesse ativo do BID4 foi 30% em alguns dias. Ele retornou para testar o suporte, que agora virou resistência. Virou uma resistência, ficou lateral alguns dias, mas logo depois voltou a subir, rompendo o topo anterior. Rompeu esse topo anterior, formou um pivô de alta bem aqui, foi embora. Aqui, vamos ver só por curiosidade quanto que ele pegou de alta. Pegou cerca de 32% de alta. É muita coisa, bastante coisa. Logo depois ele caiu, o que aconteceu? Começou a formar fundos e topos descendentes, demonstrando assim uma queda e tendo vários suportes rompidos. Vamos traçar esses suportes também. Olha esse suporte aqui, ele testou o suporte uma vez, bateu de novo, na terceira vez, logo aqui embaixo, ele rompeu, testou o suporte, ficou lateralizado durante um tempo e voltou a cair. Quando um suporte ou uma resistência ela é rompida, tem uma probabilidade de que ele vai seguir a tendência. Mas antes de seguir a tendência, como foi observado aqui no gráfico, ele forma um pullback, ele testa novamente aquela resistência ou suporte. Ele não rompe isso e vai direto. Ele cai novamente ou sobe novamente para testar aquele suporte e resistência. Ele precisa confirmar, geralmente o preço precisa confirmar se aquele ativo realmente vai permanecer na queda ou vai permanecer na alta. Então, nas suas operações, nunca deixe de traçar esse suporte e resistências, até naqueles períodos consolidados, porque é neles que você vai se basear para entrar nas suas operações, ou então até mesmo para confirmar suas operações. Eu não utilizo para entrada, eu utilizo somente para confirmação, e eu preciso ver esse pullback na operação. Se não tiver esse pullback, o preço foi embora, eu não entro, eu deixo ir. Por quê? Porque não teve uma confirmação naquele pullback ou naquela resistência. Se não teve essa confirmação, o preço pode voltar a qualquer momento. Então, depois que houve essa confirmação, houve um rompimento do topo fundo anterior, aí sim tem uma operação a se fazer. Antes disso, é muito arriscado, é muito perigoso, o preço pode voltar a qualquer momento em cima de contra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que a gente vai responder.